maneira muito simples e direta, o hidrolift é um blend de eletrólitos e micronutrientes. Bom, para que serve então um blend de eletrólitos e micronutrientes? Veja, existe uma necessidade diária, né, e frequente de hidratação. E quando você se hidrata, nessa hidratação você tem a associação de eletrólitos. E para que servem esses eletrólitos? Nós temos compartimentos no qual essa água ela é depositada no nosso corpo. 60% do nosso corpo é meio aquoso. E essa água precisa ser permeada nos diversos compartimentos. E justamente essa permeabilidade só é capaz por meio dos eletrólitos. Então, toda vez que você não tem uma hidratação satisfatória, você tem baixa de eletrólitos e, por sua vez, você tem, digamos assim, uma alteração nessa permeabilidade hídrica e, dessa forma, comprometendo muitas vezes a função eficiente das células. Então, um dos sintomas, ou vários dos sintomas, quando a gente tem associado a baixa hidratação, por exemplo, é a própria constipação intestinal. Você tem dor de cabeça, fraqueza, a queda de rendimento e até mesmo quando a gente pensa no exercício físico, as possíveis cãibras associadas ao desequilíbrio hidroeletrolítico. Bom, e quando se pensa em eletrólitos, o primeiro raciocínio que vem à mente é bebida eletrolítica e atleta, né? Os atletas que são envolvidos com exercícios de longa duração, sob um calor extremo. Só que não é bem assim. Quando a gente fala de eletrólitos, eu não posso só pensar no atleta. Existe um universo de pessoas que estão, independentemente do exercício, num processo de baixa hidratação. O maior exemplo disso são os idosos. Os idosos têm uma percepção alterada de sede. Isso leva a um quadro de baixa hidratação, por consequência, baixo consumo, baixa exposição a eletrólitos. Então, num primeiro momento, a gente pode pensar no hidrolift justamente para essa população idosa que não tem esse consumo hídrico e, por consequência, tem alterações de eletrólitos. Bom, de uma maneira geral, e a gente tem dados que mostram isso, a população ela não está bem hidratada. A população não consome a devida quantidade de água. E aí, uma das coisas que é muito fácil a gente entender é a própria percepção da sede. Quando você sente sede, você já está num quadro de baixa hidratação. E não é lá simplesmente ir tomar um copo d'água e matar a sua sede naquele momento. Isso é indicativo de que há necessidade de se fazer uma exposição crônica a líquidos e aí em especial que nesse você tem então a presença de eletrólitos. E só para fazer um paralelo com a importância da água e eletrólitos, vamos pensar, por exemplo, na atividade cognitiva, na atividade cerebral. 75% do cérebro é água. Todas as reações bioquímicas mediadas por neurotransmissores ocorrem em meio aquoso. Então, se você tem menor hidratação, essa função vai estar prejudicada. E aí você tem, por exemplo, alterações do humor, você tem alterações na energia vital, alterações de cognição, e tudo isso pode ser simplesmente corrigido quando você tem um perfil de hidratação e, por consequência, eletrólitos adequados no seu organismo. E aí talvez você se pergunte, bom, basta eu só beber a quantidade certa de água. Esse é outro problema, né? Claro que é importante tentar seguir as recomendações hídricas, é necessário. Só que a gente tem um perfil de água que muitas vezes não oferta a quantidade correta de eletrólitos que a gente precisa. Então, dentro dessa perspectiva, vale, então, a utilização do hidrolift para que você já tenha, num primeiro momento, essa correção diária de eletrólitos. Bom, e por que escolher o hidrolift e não outra bebida eletrolítica convencional? Mais uma vez, inúmeros motivos. A começar pelos açúcares, né? Quando você olha uma bebida eletrolítica, um composto eletrolítico, há uma quantidade enorme de açúcares e o hidrolift não tem açúcar algum. Outra coisa é que as bebidas eletrolíticas convencionais trabalham apenas com dois eletrólitos, em especial sódio e potássio. Só que quando a gente fala de eletrólitos, mesmo um perfil completo, nós estamos falando de cálcio, magnésio,
cloreto, fosfato, sulfato, sódio, potássio e bicarbonato. A composição do hidrolift contempla todos esses eletrólitos, então é uma composição muito mais completa, com exceção apenas do bicarbonato. Outro aspecto são alguns micronutrientes. Então, por exemplo, a presença de zinco, manganês e selênio. Esses três compõem, integram parte, são cofatores das nossas enzimas antioxidantes. Então, favorecem também a composição da nossa resposta antioxidante. Então, por esse aspecto, a gente olha então um perfil, uma formulação muito mais sinérgica, muito mais inteligente e também pela ausência de corantes, flavorizantes e açúcares, você tem uma fórmula muito mais saudável.